Solicito, nesse momento, ao presidente da Comissão de Segurança Pública dessa Casa, vereador Bortola, que acompanhe o tenente-coronel Batista, Márcio Miller Batista, para que use a tribuna para a sua manifestação. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da senhora presidente Marisol Santos, em nome da qual também gostaria de cumprimentar a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras e servidores dessa casa. Gostaria também de agradecer a oportunidade que foi dada para que o Corpo de Bombeiros pudesse aqui estar presente e se manifestar. É sempre um prazer estar nessa casa, na Casa do Povo. Cumprimento a todo o efetivo do Corpo de Bombeiros que está presente, é o meu efetivo, a tropa que está conosco nessa manhã para prestigiar essa sessão. Primeiramente, então, agradecendo já esse espaço que é concedido para explanar um pouco sobre o serviço de urgência e emergência e as atividades do Corpo de Bombeiros Militar previsto na Constituição Estadual e na Constituição Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul está presente em Caxias do Sul há mais de 6 décadas, atendendo a comunidade quando ela mais precisa. Diuturnamente, com efetivo de 84 bombeiros militares profissionais com dedicação exclusiva para o serviço. É o Estado do Rio Grande do Sul cumprindo o seu papel no atendimento das ocorrências do município e da região. No atendimento pré-hospitalar, atendemos através da rede de urgência e emergência com regulação médica, dentro do serviço de atendimento médico de urgência, com protocolos técnicos e de segurança, para garantir aos operadores e à comunidade as melhores condições do atendimento. O serviço de prevenção e de combate a incêndio, busca, salvamentos e ação de defesa civil são missões constitucionais de Estado. É direito da sociedade e obrigação do Estado. Por esse motivo, a Lei Complementar 15.726, de 2021, que trata do serviço voluntário, tal qual a portaria do Corpo de Bombeiros Militar, que regulamenta, a portaria 01 de 2019, exige credenciamento ou outorga do serviço pelo poder público para sua realização. É a segurança jurídica tanto para os operadores quanto para as pessoas que são atendidas, pois a responsabilidade pelo serviço não pode recair sobre entidade privada, pois sua natureza é própria da administração pública. Dessa forma, é responsabilidade objetiva do Estado, podendo ser sua autorização de funcionamento outorgado pelo município ou pelo Estado. Todavia, o órgão que, por meio de convênio, realizar a autorização, também fica responsável por fiscalizar, como também por todas as implicações jurídicas delas decorrentes, respondendo tanto administrativamente, civil, penalmente, por todas as ações causadas pelos voluntários que estão credenciados por ela, incluindo prejuízos a terceiros e aos próprios integrantes. Quando o poder público reconhece uma associação para prestar esse serviço, típica de Estado, o que é bem diferente de outras situações em que entidades de interesse público não abrangem atividade típica de Estado, está chancelando ações e assumindo responsabilidade por ela, incluindo os danos causados. Existem 2 órgãos que podem autorizar funcionamento dessa atividade, da atividade dessa natureza, o Estado ou o município, os quais a autorização é vinculativa, conforme a legislação. Quando o município não possui serviço sediado pelo Estado, ele pode, de acordo com a legislação, autorizar esse serviço. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul apoia e fomenta o serviço civil auxiliar de bombeiro nos mais de 200 municípios em que não há esse serviço. Realizamos cursos, treinamentos, formação, incluindo repasses de equipamentos materiais, porém essa atividade deve estar vinculada ao município através de convênio. Cito como exemplo o município de Cambará, que recentemente acabamos de fazer uma formatura. E entregar um caminhão autotanque, entregar equipamentos de proteção individual para que eles possam dar a primeira resposta aos incêndios naquele município.
não há norma vigente que possibilite a uma entidade, qualquer que seja a atividade, a exercer atividade típica de Estado sem qualquer vínculo com o poder público, quanto mais paralelo a esse serviço, já prestado pelo Estado no município. A portaria do Corpo de Bombeiros deixa estabelecido voluntariado para municípios até 15 mil habitantes. Até 30 mil habitantes pode ser desenvolvido por funcionários da Prefeitura. E acima de 30 mil habitantes, pelo Estado do Rio Grande do Sul, através do Corpo de Bombeiros Militar, que é o caso de Caxias do Sul. As ações de maio diferem em muito em relação ao serviço permanente. Nós recebemos apoio de várias pessoas da comunidade que vieram até nós e se colocaram à disposição para ajudar. Pessoas da comunidade, que foram dezenas de pessoas que de forma coordenada apoiaram a corporação no atendimento às vítimas. A elas eu deixo registrado todo o nosso agradecimento, nossa gratidão e nosso reconhecimento. São pessoas voluntárias por natureza, sem qualquer pretexto de vender cursos ou pedir doações de empresas para se completar. Apenas na vontade de ajudar o próximo, estiveram ao lado do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, ajudando das mais diversas formas, inclusive alguns dos senhores estiveram conosco também nessa empreitada. Em suma, oferecer reconhecimento público a uma entidade que age na ilegalidade, sem qualquer vínculo de convênio ou credenciamento para realizar atividade típica de Estado, é estar fomentando o risco aos próprios voluntários, suas famílias, e que não terão qualquer guarida em caso de acidente, e colocar a comunidade em situação de insegurança, pois não basta ter vontade, tem que ter competência técnica e legal para a atuação. Conceder utilidade pública a uma entidade irregular, nesse caso, é temerário. Muito diferente de entidades filantrópicas, que atuam em ações sociais. Trata-se de um serviço de risco, que exige preparo técnico, preparo físico e preparo psicológico, que necessita de uma fiscalização, vide o que diz a lei, para garantir o compromisso do protocolo. Inclusive, a lei federal regula essa correlação e credenciamento com o Corpo de Bombeiros. Existem caminhos corretos para a atuação. E o Corpo de Bombeiros Militar estará sempre à disposição para direcionar da maneira mais segura. Não se pode fomentar grupos à revelia da lei e das instituições constituídas. E apoiar as iniciativas, aliás, por qualquer pretexto. Todos nós queremos oferecer à comunidade e apoiar iniciativas que apresentam boas intenções. Mas tudo tem um regramento. Boas intenções, bons discursos, devem vir acompanhados da legalidade, da legitimidade, para não acabar causando mais transtornos do que benefícios. Portanto, senhores e senhoras, nosso pedido enquanto instituição de Estado do Rio Grande do Sul, responsável por ações de prevenção, de combate a incêndio, de buscas de salvamento e ações de defesa civil, é solicitar às vossas senhorias que seja oportunizado que a entidade busque a regularização de acordo com as leis e normas vigentes do Estado, para posterior ser concedido o reconhecimento, de acordo com o que preconiza a Lei 8.291, no inciso 5º, que apresenta como requisitos para essa concessão, inclusive, comprovar, mediante a apresentação de relatórios circunstanciados, do exercício anterior à formulação do pedido, que promove educação, desporto, ciência, cultura, artística, filantrópica, estudos em geral. Observa que a entidade também não cumpriu esse requisito da lei para concessão, uma vez que o relatório aprovado deveria ser dado de 2023 e não 2024. Dessa forma, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e me colocar à disposição dessa casa a todos os ilustríssimos vereadores e vereadoras, como também a associação, para as devidas orientações e apoio no que couber. Muito obrigado.